Gomes. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer ao Manuel Gande, ao António Xavier, ao Zura TV, porque realmente para mim é emocionante hoje esta sala, porque é sinal de que o movimento libertário em Portugal está a crescer e é uma felicidade hoje estarmos a comemorar um dos grandes, maiores economistas, no meu entender, a par com Mises, o maior economista do século XX e que muito nos deu. Rothbard escreveu sobre tudo. Para mim teve o maior manual de economia que alguma vez escrito, o Man Economy in the State, e depois a parte do Power and the Market, onde ele destruiu completamente a intervenção estatal. Livros como o Mystery of Banking, onde ele desmontou a fraude das reservas fracionárias e de como é que os bancos centrais surgiram. Falou sobre a Grande Depressão de 29, que não foi nada mais do que uma impressão desenfreada depois da primeira crise em 1921. Falou-nos do que é que o governo fez a nosso dinheiro, falou sobre o conflito Israel-Palestina, ou seja, deu-nos praticamente... O homem falou sobre quase tudo e, portanto, é com muita honra que hoje fui convidado. Vou falar de 3 ou 4 temas que mais gostei no Rothbard do ponto de vista económico e também é uma abordagem muito simples ao que o Rothbard escreveu e são particularmente temas de qual eu gostei quando li os seus livros. Portanto, começando, íamos para o slide seguinte. Portanto, vou falar sobre a padaria, o cirurgião e o Banco Central. O que é que... Onde é que eu carrego? Aqui? Ok. Pronto. Há uma das coisas numa economia que é, talvez, o ponto mais importante para qualquer decisão económica, é o preço. Sem preços, as pessoas estão cegas. Não conseguem tomar nenhuma decisão, não há cálculo económico. E esse é um dos maiores disparates quando eu vejo na nossa televisão dizerem eu é que vou resolver o problema do Sistema Nacional de Saúde. Como é óbvio, ele não vai resolver nada porque ele não tem preços. Ele não sabe que fatores, se vai contratar mais um oncologista, se vai ter urgências para um oftalmologista, se vai ter urgências para um dermatologista, ele não sabe nada. Portanto, está a decidir às cegas. É óbvio que acaba sempre num desastre. Não só acaba num desastre, como os fatores, portanto, o capital não é escasso, ao contrário do privado, que tem que afetar recursos onde espera receber mais receita do cliente. E, portanto, precisa de preços para tomar essa decisão. Quando alguém está a tomar uma decisão de dinheiro roubado aos outros e que depois vai dar grátis para comprar o voto dessas pessoas, nunca irá resultar. E depois, o que é uma economia saudável? A economia saudável é aquilo que nos deu o capitalismo. É por isso que a Europa medieval deu-nos coisas importantes para gerar o capitalismo. Hoje em dia está distorcido o capitalismo em Portugal e no mundo ocidental. Não é nada do que se diz. E depois falarmos um pouco, como o professor Anjo Bastos diz, a justificação científica do Estado, que é hoje a propaganda do século XX, que é justificar de uma forma científica a existência do bandido estacionário. Aquele bandido que veio, mas não foge, veio para ficar. Começando pelo conceito de monopólio. Hoje em dia, o monopólio, se a gente for ao manual de economia, vão dizer-nos que é o preço, só há monopólio quando o preço é superior ao custo marginal. Bem, para simplificar, seria o mesmo que o empresário contratar matérias-primas, trabalhadores, etc., por 100 euros, vamos supor, e espera vendê-los, o custo de oportunidade dele, a taxa natural, 10%. Significa que se ele vender acima de 110, já está a ter um lucro anormal e, portanto, já é um monopólio. Alguém consegue forçar um monopólio. Ora bem, isto não funciona assim, porque na economia o que se está a tomar são decisões, o que leva a uma ação humana
é uma expectativa futura. Funciona precisamente ao contrário. É o futuro que gera a ação humana, não o passado. Por exemplo, se uma pedra estiver aqui e não tem propósito, ela cai sempre por causa da lei da gravidade que causa isso. A ação humana não. A ação humana é o que eu espero no futuro obter. E, portanto, são os preços que determinam depois os custos. E os custos não são mais do que preços antecipados. Eu já vou dar algum exemplo. Então, como é que definiria Rothbard? Depois temos, antes de irmos à definição de Rothbard, temos a definição hoje que muita gente usa, que é alguns reguladores. É aquele que tem uma cota de mercado X. É aquele que tem um poder de influenciar a cota. É aquele que só existe como único num determinado setor, etc. Portanto, é totalmente arbitrário. É um bocadinho como os comunistas quando falam do grande capital. Eu sempre lhes pergunto aos comunistas o que é isso do grande capital. Significa que eu, empresário, vou passar a ser grande capital a partir de uma determinada receita? Sou grande capital a partir de um determinado número de trabalhadores? Sou grande capital a partir de determinado lucro? Nunca me conseguem definir. Rothbard definiria que o monopólio, todas as empresas são um monopólio. Essa é que é a verdadeira definição. A padaria do bairro é um monopólio no seu bairro e com o seu pão. A Coca-Cola é monopolista do seu produto Coca-Cola. A Google é monopolista do seu sistema operativo Android. Portanto, todas as empresas são monopolistas. Isso é que é a verdadeira definição. É um produto único e é aquela oferta que é o mercado. Não existe monopólios como querem inventar o Estado, porque isso é uma justificação científica, em particular o tema de que tudo que seja preço acima do custo marginal já tem que vir um regulador para tentar que isso não exista. Ora bem, em termos de porque é que é importante olhar para uma linha da procura. Primeiro, os manuais de economia dizem que é uma linha contínua quando não são mais do que pontos que são ali decididos. E como é óbvio, à determinada procura, o empresário o que faz perante esta curva da procura é uma coisa muito simples. E isso foi o que o Rothbard explicou. Não são os custos que determinam os preços. São os preços que determinam os custos. E os custos não são mais do que preços descontados. Vamos então a um exemplo. Um empresário que tenha um avião de 100 lugares vai ver que, perante históricos, é isso que ele tenta, é sempre tentativa e erro, que se tiver 100 lugares e vendê-los a 20, pode ter uma ocupação X que vai dar 1.600 lugares. Mas se ele subir o preço, por exemplo, para 30, já a ocupação do avião é tão baixa, por exemplo, 30 lugares, que já só vai faturar 900 euros. Mas, se descer muito também o preço, é tal a descida que a procura a mais que vai ter já são menos. Portanto, todos os empresários o que tentam é maximizar receita. Maximizar receita. E quando têm um ponto ótimo, obviamente não vão sair desse preço. É aquilo que aconteceu em Portugal quando diziam que o IVA foi subido o IVA de 23, vamos supor, para 25. E o que é que as pessoas dizem? Então os restaurantes vão repercutir essa subida de 2%. Não funciona assim. Porque se ele subir o preço, vai ter menos procura. E, portanto, vai ter menos receita. Ou, por exemplo, quando nos Estados Unidos o Trump subiu as tarifas, as pessoas diziam que os empresários dos Estados Unidos vão subir e repercutir essas tarifas no consumidor final. Não é assim. Ele sabe que não vai poder subir preços. Se subir demasiado, provavelmente arrisca-se a ter menos receita. E o que vai acontecer é que a rentabilidade do seu negócio simplesmente vai descer e ele vai despedir fatores, vai despedir pessoas para não ter tantos custos de fatores. É isso que acontece. E, portanto, há duas curvas. No caso da curva inelástica, o que o empresário vê é o caso dos combustíveis, que mesmo quando se sobe de preço, as pessoas vão continuar a consumir muito. E, portanto, quando sobe de preço, a queda da quantidade é menor do que a subida de preço. E no caso da elástica é precisamente o processo ao contrário. E é isto que o empresário tenta sempre jogar. É determinar o ponto ótimo. Portanto, qualquer empresário, quando está a tentar estimar receitas futuras, o que vai ver é, eu espero receber por 110 e, portanto, vou contratar fatores por 100 euros para ter um retorno de 10%. Portanto, são as receitas e os preços que determinam os custos. E depois podem-se perguntar, mas então, os custos, como aparece na economia hoje, nos manuais, os custos caem assim do céu e de repente alguém já sabe os custos. Como é óbvio,
Os empresários que são pioneiros, por exemplo, aquele que nos anos 90 abria primeiro uma pizzaria e o pessoal via que aquilo estava cheio, estava a ter uma data de receita, o que é que faz? Vai para esse setor e abre uma nova pizzaria. O que é que vai acontecer? Pode ter que pagar mais empregados, etc. Os preços, se calhar, vão cair e, portanto, o retorno daquilo vai descer. E, portanto, os fatores vão ser consequência, ao final de algum tempo, dos primeiros a entrar nesse setor. E, portanto, vão estabelecer um mercado para os fatores. Portanto, não existe custos marginais. Isso é um conceito absolutamente absurdo. A primeira empresa descobre o preço, o retorno atrai e há concorrência que se forma no preço dos fatores. Depois, o tema, uma estrutura de produção, que é outros aspectos muito focados na economia, que é, as pessoas hoje em dia acham que os produtos ou serviços é uma coisa como se fosse instantânea. Como é óbvio, todo o processo produtivo leva tempo. Um carro, por exemplo, pode começar 5 anos a ser construído. Tem que se retirar alumínio, tem que se preparar pele para os estofos, tem que se preparar peças. Podemos estar a esperar 5 anos para um carro, se calhar, chegar ao consumidor. É a mesma coisa que uma vinha. Uma vinha tem que se semear, tem que se esperar até que o vinho possa aparecer na prateleira. E, portanto, usando aqui a estrutura da IEC, que ao longo do tempo há maior valor, há um ponto importante que a escola austríaca e Rothbard sempre nos explicou, que tudo leva tempo e é o que vai acontecer no consumidor final é que depois determina para trás e não o contrário. O que é que acontece com a poupança? Nós olharmos ali para aquele triângulo tracejado, vamos supor que era a produção hoje. Ou seja, vamos imaginar 3 ou 4 etapas de produção e os preços são relativamente altos. O que é que acontece numa economia saudável? As pessoas reduzem o consumo, há maior poupança, e o que é que acontece? Por exemplo, o Continente ou a loja de retalho vai ter prejuízo. Ou seja, aquela última etapa passa a ter prejuízo, apesar dos trabalhadores já terem recebido todo o salário, porque os salários são um preço antecipado. Ou seja, não há nenhum conflito entre trabalhadores e empregadores. O que há é uma troca. Ele paga uma poupança já antecipada e o trabalhador está-lhe a vender um bem futuro que ainda não sabe se vai ter sucesso ou não no mercado. Portanto, neste caso, numa economia saudável, esses trabalhadores seriam despedidos, iriam ser reafetados a mais unidades, a mais etapas de produção, e é isso que gera maior produção no futuro. Por exemplo, o pescador começou a usar redes, começou a poupar, e depois constrói um barco, depois começou a poupar, e se calhar já depois vai construir um barco com muito maiores dimensões. Ou seja, sem poupança, sem existir poupança, nós não conseguimos pagar pessoas que vão estar muito mais afastadas do produto final. É o mesmo que vocês pensassem num tipo que está numa ilha deserta e precisa de poupar, tem que pôr umas maçãs de parte para, por exemplo, produzir uma cana de pesca. É um bem de capital. Precisa de guardar alguma coisa para trabalhar ao longo do tempo e sobreviver. Aqui é a mesma coisa. Numa economia saudável, este triângulo passa a ser com muito mais etapas produtivas, e o que é que vai acontecer? No final, há mais produto e os preços são mais baixos. Portanto, é outros mitos modernos de que uma economia saudável é uma economia onde os preços estão a cair, porque há mais produtos para a mesma quantidade de dinheiro. Isso foi o que aconteceu no século XIX. E foi com a tentativa dos bancos centrais de manipularem isto e dizer que queriam preços estáveis. Os preços não são estáveis. Os preços, como a moeda séria, estão sempre a cair. Isso é função do capitalismo. O que é que acontece hoje em Portugal é precisamente o contrário. Vamos imaginar que temos um triângulo muito longo e, de repente, vai ser criado dinheiro do nada, como os bancos comerciais. Fazem reservas fracionadas e os empresários tomam decisões erradas. Julgam que há poupança, ela não existe, o tal pote está vazio, e põem-se com dinheirinho de nada a contratar trabalhadores. Só que os trabalhadores na parte de retalho não foram despedidos, não houve prejuízos. O que vai acontecer é que esses fatores são contratados com preços muito mais altos, essas atividades vão falir, que é a recessão,
E vamos terminar com menos produção, que é o que hoje acontece, não serem construídas casas em Portugal, e vamos terminar com preços muito mais altos. Ou seja, uma economia que não é saudável e que é feita por reservas fracionárias, destrói este processo de coordenação. Porquê? Porque dá um sinal errado aos empresários que existe poupança a mais no sistema. Vamos então falar uma coisa que o Rothbard explicou-nos no Mystery of Banking, o tema das reservas fracionárias. Já vimos que isto é destrutivo para o processo produtivo. E no caso de Rothbard, no Mystery of Banking, ele explicou muito bem esta coisa. Vamos supor um banco A, que é o único no mercado, e tem 100 kg de ouros dos clientes e emite 100 papéis de notas. E que de repente repara que apenas 10% desses depositantes é que convertem essas suas notas em ouro. O que é que eles vão fazer? Essas notas começam a circular nos mercados e gera-se confiança em relação a essas notas e as pessoas, em vez de irem converter, o que fazem é usá-las para comércio. Okay? E nunca as vão converter. O que é que o banco A pode fazer? Simplesmente pode emitir 900 papelinhos do nada, vai dizer, olha, Manel, precisas de um empréstimo, eu tomo aqui, e eu escrevo uns papelinhos sem nada, toda a gente vai aceitar, não existe ouro nenhum, não existe poupança, e essas notas começam a circular no mercado e não há problema nenhum, porque só 10% das pessoas é que as vêm converter. Vamos agora imaginar um banco B. Primeira situação, se o banco B também recebe 100 kg de ouro e emite 100 notas B, é muito provável que algumas pessoas no mercado vão lá depositar ou fazer depósitos iniciais com essas notas do banco A, as tais 900. Se forem depositadas, por exemplo, 500 notas do banco A, o banco B vai pedir o settlement, ou seja, o acordo, dá-me lá as tuas notas, que dizes que tens esses papelitos, dá-me o ouro. E o que é que vai acontecer? O banco A vai à falência. Ora, se os dois estiverem coordenados nesta fraude, se o banco B também fizer a emissão de 900 notas do B, quando fazem encontro de contas, vai dar zero. Então o que é que Rothbard nos explicou? Que o Banco Central foi criado precisamente para que estes bancos estejam coordenados nesta fraude. Que a orquestra esteja sincronizada a fazer esta fraude. Ok? Depois, também nos deu um aspecto muito importante e que também é explicado no tema do Mystery of Banking, que é o tema, e hoje é muito falado, que se confunde que os preços são determinados apenas pela oferta e procura. Ou seja, as pessoas dizem, se houver mais casas, os preços vão cair. Não. Se tivermos a imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã, garanto-vos eu que as casas vão continuar a subir, que é o que acontece hoje em Portugal, porque a maioria do dinheiro que está a ser impresso por reservas fracionárias vai para as casas. É óbvio que elas vão subir. Se houver mais dinheiro para as mesmas casas, os preços sobem. Então, Rothbard explicou-nos, e reduzindo a teoria de Mises, que o preço de um bem depende não só da oferta e da procura desse bem, mas também depende da procura e da oferta por dinheiro. Isto para explicar muito simples o que hoje acontece com o dólar. O dólar, como o Banco Central americano pode imprimir muita quantidade de dinheiro, mas não gera inflação. E porquê? Porque todos os bancos centrais do mundo e as empresas sabem que para comprar energia têm que usar dólares. E, portanto, a procura por dólares é sempre elevada. Todos os bancos centrais do resto do mundo vão querer armazenar saldos em dólares para poder fazer pagamentos de petróleo. Portanto, esta procura por dólares anula o efeito do aumento de notas em circulação ou de dólares em circulação. O mesmo não acontece no caso, por exemplo, do Zimbábue ou da Venezuela, onde isto não existe. O que é que acontece? Eles emitem dinheiro como se não houvesse amanhã, as pessoas não têm procura, a primeira coisa que fazem à primeira é agarrar nas notas e despachá-las todas no mercado. Isso gera hiperinflação, não há procura. Na Europa, por exemplo, porquê é que não acontece isso? Porque a carga fiscal, porque em teoria o governo podia imprimir só notas e estava resolvido, porque tem muito menos dor. Só que a carga fiscal é tão alta que as empresas, ao final do mês, têm que ter uma data de saldos em euros para conseguir fazer liquidações ao Estado de impostos. E isso gera procura por euros. E é isso que impede que a inflação ainda seja muito mais alta face ao que eles já imprimiram. Só para vocês terem uma ideia, o Banco Central Europeu imprimiu 4 bilhões de euros. E também Rothbard destruiu completamente a teoria quantitativa da moeda.
Ou seja, esta fórmula não nos diz nada. Fala-nos de um preço, um índice de preços que não quer dizer nada. O que é que estamos a falar? Podemos estar a falar do preço das batatas, preço do médico. Isto não tem significado nenhum, não nos diz nada. Isto aqui já está. E outro aspecto bastante importante que o Rothbard nos explicou foi o tema do anonimato nas transações. Vamos supor que eu vou a uma loja de vinhos e eu sou uma pessoa pobre e o senhor sabe que eu sou pobre e vende uma garrafa por 10 euros. E quando aparece um rico, o senhor da loja vai vender aquilo por 100 euros, porque ele tem a maior capacidade de compra. O que é que vai acontecer? O pobre vai lá chegar, ou eu, e vou lá e compro uma data de garrafas e vou eu revender ao rico. O que é que acontece hoje, por exemplo, nos estádios de futebol? Como acontece agora, quando foi o escândalo aqui no Porto. Ou seja, como o bilhete não é nominativo, eu posso agarrar no bilhete vendido pelo clube e, passado uns tempos, vendê-lo no mercado secundário, ou seja, revendê-lo. O que ele explicou foi que, quando eu não consigo fazer discriminação de preço, o preço tende a ser uniforme. Como é que altero isto? Se há um cirurgião, por exemplo, e diz que esta consulta é só especificamente para aquela pessoa, eu consigo saber destrinçar entre um rico e um pobre. O cirurgião que me diz que é só para aquela pessoa, eu posso fazer o preço a 100 euros e para o pobre posso fazer a 10. Posso discriminar preço. O que é que esta máfia instalada fez das grandes empresas? No caso das companhias aéreas, vieram-vos dizer que o terrorismo era um perigo e que era preciso pôr um nome e um apelido a cada bilhete. Vocês, se recordarem, antes dos anos 80, eu entrava num avião como entrava num autocarro. O que é que isto permitiu às companhias? Discriminar preços. Podem fazer preços muito mais altos porque estou a vender àquela pessoa. É o mesmo hoje que acontece com a banca. Para além do negócio das reservas fracionárias, o Know Your Customer serve precisamente para isto, para saber que eu só estou a vender um serviço àquela pessoa. Porque, por exemplo, uma transferência teria um preço uniforme ou quase nulo se não existisse nomes associados aos clientes. Eu comprava um pacote de 10 transferências e não tinha nenhum nome associado. Como agora nos clubes vão fazer a mesma coisa. Os clubes de futebol vão dizer que aquele bilhete só pode ser usado por aquela pessoa. E isso é uma forma de gerarem mais receita ao tornar tudo nominativo. É por isso a paranoia hoje que existe com a identidade digital é uma das formas das grandes empresas extraírem mais receitas às pessoas. E era basicamente isto. Não me queria alongar mais. Foram as ideias mais engraçadas que eu conheci do Rothbard e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado a todos.